Tá ao vivo, tá ao vivo. Vamos aguardar. Ô pessoal, boa noite. Estamos ao vivo pela web rádio Caminho da Paz. Espero que todos estejam me ouvindo primeiro de tudo. Estamos com problemas na nossa transmissão hoje, atrasou um pouco o nosso programa. E gostaria que vocês me avisassem se está chegando o áudio, como é que está a transmissão. Por favor, comente no nosso chat. Márcia, se tu puder entrar também no Facebook aí, ver se está chegando o som aí. Nós já vamos saber se deu certo. Depois de tantas preces aqui, eu acho que vai funcionar. Vamos lá, eu vou começar a falar. Vou continuar falando aqui, né? Enquanto a Márcia não der o ok lá, eu vou falando aqui para o pessoal. Já está dando boa noite aí, a Neide Jeremias, Salete, complicado o sobrenome. Elenir falou que está ouvindo bem lá. Então eu queria que vocês dessem um oi aí. Pode ser a Márcia primeiro, fala alguma coisa, daí para ver se a tua voz também está chegando lá, Márcia. Pode ser o Alan agora, se apresenta, Alan. Luiz. De acordo com nossos ouvintes, o som está ótimo. Então, bem-vindo ao programa A Caminho da Paz. Graças a Deus. Então, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos no programa apenas pelo Facebook. Problemas técnicos, não estamos ao vivo na web rádio. Mas depois a gente coloca lá a gravação no YouTube, né? E faz a reprise na rádio, na web rádio. Então, estamos hoje com o tema Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Vamos conversar hoje com o Alan, com o Luiz e com a Márcia nos comentários e recados e também nos comentários da passagem do Evangelho. E vamos responder algumas perguntas. A Salete falou que não deu para ouvir alguma coisa aqui, Salete. Só me diz o que não está ok aqui. Então, eles estão dizendo que a Márcia e o Alan não tem som. Espera aí. Vamos ver aqui se tem alguma configuração aqui. Espera aí, então. Espera aí, pessoal. Então vamos ajustar isso aqui rapidinho. Acho que vocês vão ter que usar a linguagem dos sinais. A Salete está... A Salete diz que está sem som. Espera aí, então. Tá. Agora eu acho que vai dar, Márcia. Fala aí. Oi, boa noite, pessoal. Diz assim, Alan, eu te amo. Fala. Só no particular. Isso é só no particular, para não ficar muito metido. Não, vai demorar uns 10 segundos aí, mas eles vão... A Teri está acompanhando, Teri. Agora é para estar o som certo aí. Fala. Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Realmente estava desligado. Agora tá ok, tá? Tá funcionando? Maravilha. Foi falha técnica, pessoal. Falha técnica. Acreditem se puder. Que bom, então. Além de Obrigada pela dica aí, pessoal, pela ajuda. Quer dizer que o pessoal está participando legal. Era só para testar, ver se nós tinha audiência mesmo, tá, pessoal? Isso foi tudo programado. Foi tudo programado. Tem que se apresentar de novo, não? Claro, só se, né?
Então Vamos lá, então. Meu vamos começar nome- pelo Luiz agora. Vai lá, Luiz. Isso, vamos. Então, tá bom. Boa noite a todos. Eu sou o Luiz, do grupo Boa Nova, de Trombudo Central. Márcia. Boa noite, pessoal. Sou do grupo Boa Nova, de Trombudo Central. Alan. E eu também, meu nome é Alan Heitz, participo aqui do grupo de estudos espíritas Boa Nova de Trombudo Central. Estamos aí para a reflexão de hoje. Então vamos lá. Nós vamos recuperar o tempo perdido e vamos à nossa primeira questão para reflexão. Ó, vocês me ajudem se eu estiver falando as perguntas erradas, tá? Eu acho que eu estou com as perguntas certas aqui. Ô, Pablo, Pode falar. eu acho que a gente primeiro faz a leitura do trecho ali, né? Então, Do Evangelho. fica à vontade. Então a gente vai falar hoje dos bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos. É o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, quem quiser acompanhar. Item 1. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus 5, versículo 5. Item 2. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versículo 9. Esses dois são as frases, né, o texto que a gente vai estudar hoje do Evangelho. Beleza. Então vamos lá. Primeira pergunta que eu tenho aqui para os nossos convidados e também para as pessoas que estão participando, que eu acredito que vão nos ajudar bastante. Quem são os considerados brandos e pacíficos? Acertei? Acertei, né? Eu estudei bastante as perguntas, mas só as perguntas. Vamos lá. A Márcia para mim travou agora. Não faz mal, daqui a pouco ela volta aí. Vai lá, Alan, pode começar por você. Tranquilo. Os bem-aventurados, né? Acho que é interessante a gente já começar por essa questão, né? Quem são os bem-aventurados? Porque nós ouvimos muito essa parte das bem-aventuranças, né? Então já é uma pergunta um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais extensa. Bem-aventurados. Então, esse ventura tem a ver um pouco com felicidade, né? Então, bem-aventurados são aquelas pessoas que conseguem êxito naquilo que elas buscam, naquilo que elas procuram. Daí vem depois brandos e pacíficos, né? Quem seriam os brandos ou mansos? Né? São aquelas pessoas que já conseguem não ter tanto ódio, não ter tanto rancor das situações que ocorrem na vida, das situações que a cada dia a gente passa. Então, às vezes, ele recebe uma ofensa de alguém, ele não traz como um presente já para ele, né? Ele não agrega aquilo junto dele. Então, essa pessoa, aos poucos, ela vai criando a mansuetude. E quando ela realmente conseguir criar a mansuetude, daí pode ser considerado uma pessoa realmente mansa, né? Uma pessoa branda. Alguém quer falar mais alguma coisa? Continuar com o pacífico? Eu posso comentar, sim. Primeiro, acho que é interessante compreender bem a ideia do que é ser pacífico e o que é ser brando, né? O que é uma pessoa pacífica? Porque às vezes a gente pensa assim, uma pessoa pacífica é aquela que fica na dela, não se mete em nada, simplesmente fica quietinho, né? Mas na verdade a definição de pacífico ela diz o quê? Que é um indivíduo tranquilo, mas que ele busca também viver a paz, que ele adora viver em paz, ou seja, sem conflitos, tá? sem discussões, ele vive em absoluta paz consigo mesmo. Inclusive até tem uma passagem que eu peguei de um livro aqui, o livro Caminho de Volta, de Emmanuel,
em que ele diz o quê? Que a paz começa em nós e por nós. E os pacificadores são aqueles que aceitam em si o fogo dos conflitos, de modo a extingui-los como recurso da própria alma. Então, esse pacífico não é aquele que só fica na dele, mas que ele busca também resolver os próprios conflitos. E quem são esses brandos? O que é ser brando? Ser brando é ser uma pessoa gentil, sensível, amável, que tem preocupação com o outro. Então, o ser que é brando é o ser que possui isso. E onde que ele possui isso? Da boca para fora ou no íntimo do seu coração? Tem que ser no seu íntimo, né? Então, quem são esses brandos? São essas pessoas que buscam seguir os ensinamentos do Cristo. Porque o que o Cristo ensinou para nós? Que sejamos pessoas pacíficas e brandas, tranquilas, gentis, educadas. Não sei se mais alguém quer complementar o comentário. Só se a Márcia quiser partilhar, ou o Alan, tem mais alguma coisa? Isso também realmente gera uma boa reflexão, né? Que o pacífico ele não é passivo, né? Ele não aguarda as coisas acontecerem, né? Como o Luiz comentou. Realmente tem a ver com você buscar a paz. Né? E se a gente conseguir realmente agir com a fraternidade que se espera, aí a gente vai conseguir conhecer, né, quem é essa pessoa branda, quem é essa pessoa pacífica, que diz ali na pergunta. Márcia, está conseguindo ouvir? Quer complementar algo? Tem algum recado aí? Oi, eu estou ouvindo aqui, fechei um pouquinho a câmera só para não consumir tanta internet. Tem algumas participações aqui iniciais, né? Nenhuma questão até agora, pessoal podem mandar questões. A princípio, um abraço já para Neide, para Tere, para Isabel, para Salete, para Eleni e para o Adriano. O Adriano, nosso ouvinte assíduo aí, participa de todos os programas e interage sempre com a gente. Então vamos lá, Adriano, contribui aí também. Vamos para a segunda questão, pode ser? Então tá, essas aí vocês são aprovados, tá bom? Passamos. Por que aos brandos e pacíficos será permitido possuir a terra? Pode ser o Alan de novo. Certo. Então, né, por que será essa condição? Aí a gente precisa se atentar também àquilo que Jesus falava, né? De como que é o reino dos céus, né? Como que é essa terra nova que está sendo construída por todos nós e que um dia chegará a ser considerado então um mundo celestial, né? Um reino dos céus, de fato. Não haverá brigas, não haverão disputas. No mundo do reino dos céus, né? Num mundo já além de regenerado, é um mundo onde as pessoas compartilham, onde as pessoas. Não é que um quer ajudar o outro, é algo natural. Um realmente auxilia o outro. Ou seja, em outras palavras, é onde não se tem mais o interesse pessoal acima do interesse coletivo. O que vale é o interesse coletivo. Então, não tem como eu dormir hoje tranquilo se alguém passar por alguma privação, né? Isso pensando no mundo já celestial, né? E aí que está um dos pontos, porque Jesus fala, né? Olha, os mansos, ou os brandos e os pacíficos conseguirão estar nesse mundo novo. Porque a pessoa que é beliculosa, a pessoa que gosta de guerra, que gosta de conflito, ela necessariamente não consegue entrar em sintonia com esse mundo novo, com esse mundo que está sendo criado. Então, nesse ponto, Jesus nos traz que são essas pessoas que poderão entrar, então,
e construir, de fato, né, o reino dos céus. No ponto de vista, né, sempre falando, no ponto de vista do que eu estudei até hoje, né, quem sabe na outra semana a gente modifica um pouco mais a nossa opinião, mas é o meu atual ponto de vista com o que a gente estudou até aqui. Luiz? Eu acredito que de uma forma bem resumida, mas ao mesmo tempo muito ampla, né? Cumprir o que Jesus veio ensinar para a gente, né? Porque, a princípio, como o Alan comentou agora, pelo que a gente estudou até agora, a gente sabe o que tem que fazer, o que é preciso fazer. Primeiramente, obter essa pacificidade e essa brandeza, certo? E a partir do momento que a gente atingir isso, que é um dos ensinamentos de Jesus, com certeza a gente vai ter a possibilidade de possuir essa terra que ele cita, né? Talvez essa terra pode ser até a nossa própria terra de hoje, quando ela estiver em um outro patamar, que não for mais um mundo de provas e expiações, né? Isso, e uma situação também importante, né, já complementando, é que isso não pode ficar no campo das palavras, né, Pablo? Então a gente precisa de alguma forma colocar isso em ação. Essa construção dessa paz, essa construção dessa mansuetude, dessa brandura entre todos, e precisa de alguma forma ser colocado isso. Então nós estamos vendo aí movimentos sociais, movimentos da Terra como um todo, né, pandemia e tudo mais, que estão nos trazendo para esse momento. Então, essas circunstâncias que estão acontecendo nesse momento, elas não é que tinha um ditado que fala assim, a ocasião faz o ladrão, né? Não é bem assim. É que a circunstância ela revela o nosso atual caráter, né? Mais uma vez pontuando, o atual caráter. Não quer dizer, essa pessoa tem caráter ou não tem. Não, talvez ela está numa condição hoje um pouquinho mais atrasada, mas ela tem total condição de construir um caráter, né, como se fala, melhor. Então, a todos é possível chegar a esse reino aí que foi comentado, desde que, daí põe a vírgula, né? Desde que tenha-se essas condições ali. Entre elas, né, o estudo de hoje, ser brando e ser pacífico. Então, para a gente conseguir mostrar o nosso caráter, nós vamos necessariamente ter que passar por várias situações, várias provações, vários testes, como a gente quiser chamar. Então, como que eu vou provar, como é que eu vou mostrar se eu já sei administrar um cargo, uma posição social? São situações que nós só vamos mostrar realmente como que é, ou como é tão difícil vivendo aquela situação. Então é interessante porque às vezes numa vida só, nessa nossa própria vida, ela muda às vezes de rumo, existem alguns acontecimentos, empregos, relacionamentos, justamente para nos colocar em situações de tomada de decisão, de escolhas. Então o coronavírus tomada de decisão, de escolhas, né? Então nós estamos refletindo lá a importância da matéria, a importância a falta do abraço, a importância da família, do ser, não do ter, né? São várias reflexões que alguém poderia até tentar nos ensinar, mas só passando pelo coronavírus é que a gente ia poder saber como que nós iríamos reagir sobre isso, né? Eu até pulei uma questão aqui, Alan, eu acho que nós podíamos falar sobre ela. A Márcia até estava me lembrando aqui. O que significa primeiro, então, bem-aventurados, né? Acho que vocês nem me avisaram antes, devia ter me avisado. Vamos lá, pode começar. Não, eu comecei, né, falando sobre... tu chegou a falar já, então. Isso, uma breve explanaçãozinha ali, né? Mas que complementava a primeira questão, né? Mas é com relação realmente à aventura, né? Então, com relação a gente buscar ser feliz, né? Então, quando Jesus fala em bem-aventurados os pacíficos, ele está dizendo isso no futuro, né? Aquela pessoa que vai ter uma boa aventura,
se ela for pacífica, se ela for branda, se ela for mansa, se ela for humilde, que são todas as bem-aventuranças, né? Então, assim, a pessoa ao final da jornada realmente vai estar com êxito, ou seja, vai ser feliz se ela proceder assim, assim, dessa forma e tal, né? Márcia, não tem nenhum abraço, alguma outra questão ali junto? Oi, já tem alguns boa noites aqui. O pessoal não está querendo fazer muita pergunta hoje, não. Temos aqui a Keila, o Jair, a Áurea, o Carlos, o Napoleão, seu Napoleão aqui, nosso amigo também, e a Vera. Por enquanto, são os boa noites. Legal. Ô Luiz, tu quer comentar alguma coisa sobre Bem-aventurados ou era isso aí mesmo? Que eu estava tão preocupado com as coisas acontecendo aqui que eu não nem me atentei com o Alan tinha falado já. O Alan já explanou bem a ideia, né? Bem-aventurados, digamos assim, muito felizes aqueles que conseguem ser brandos, que conseguem ser pacíficos, né? Então, acho que bem-aventurados é bem nesse sentido mesmo, é de aqueles que encontram, digamos, a felicidade verdadeira, são esses bem-aventurados, né? Não, é Ou seja, interessante. aqueles que alcançam a glória de Deus, digamos assim. Tudo o que Jesus propôs quando veio à Terra, né? Não, é interessante também a questão das palavras, né? Porque bem-aventurados é que serão felizes. Daí a pessoa pensa, poxa, mas para mim felicidade é uma coisa. Será que felicidade que Jesus está falando é a felicidade plena? E aí nós vamos começar a pensar, a refletir, poxa, mas será que eu ter somente alguma coisa é ser feliz? Às vezes a gente escuta as pessoas assim, poxa, aquela pessoa se deu bem na vida, né? Tá, mas espera aí, se deu bem em relação ao quê? Ou a quem? Ela tem uma família, ela tem saúde, ela tem um trabalho honesto, ela tem a atividade dela voluntária. Será que isso não seria já ser uma vida feliz? O que tu acha, Alan? Então, né, eu gosto também daquela analogia, o pessoal do Salete sabe, né, vou todo dia para lá ao trabalho, e a gente sai já está escuro, né? Então, ali por volta das 6, 6:30, a gente sai de casa e tá escuro. E aí tem os colegas, né, que vão dentro do carro. Pô, hoje vai ser um dia bom de novo. É bom para quem? Né? Faz 6 meses que está tendo um dia bom, mas é bom para quem? Porque não vem chuva. Né? Para o agricultor que precisa da água, não é bom. Para aquelas cidades onde está faltando água, não é um dia bom. O dia bom seria um dia chovendo da meia-noite à meia-noite. Isso seria um dia bom para quem precisa de água. Mas realmente é bem nesse sentido. Então, a felicidade plena, poucos têm. Né? Dos que nós conhecemos Jesus, podemos dizer assim. E ainda assim, será que Jesus não fica com uma pontinha de preocupação conosco, que nós ainda estamos na caminhada? Então, essa felicidade, a gente consegue ter alguns lances, alguns lampejos de felicidade. E um dos momentos maiores quando a gente consegue ver essa felicidade é, como tu comentou, é quando a gente adquire algo. Adquiri um carro, nossa, que coisa boa. Aí contou para um amigo, contou para outro, contou para a família, tal, tal. E semana que vem o carro já não é mais zero, já está emplacado, já está rodando, já está com 1.000 quilômetros rodados, já fez uma viagem, já não é mais o carro zero. Então, assim, eu tinha um carro zero, sem placa, né? Vou com ele sem placa para casa para mostrar que é um carro zero, né? E aquele momento ele acaba. Um outro, né, é uma situação. E daí você quer um outro carro, daí você quer uma outra casa, você quer algo. Então, é uma felicidade bem curta. Materialmente falando, ainda é possível, mas ela é bem curta. Uma outra felicidade, que essa sim a gente traz com mais tempo, é aquilo que mexe com o nosso sentimento. Então, minha filha trouxe para mim uma carta e disse: pai, você é o melhor pai do mundo e eu te amo. Eu não tenho filha, né? Mas estou pegando o Luiz como exemplo, ele tem. Então, essa felicidade esse pai vai guardar por muito tempo. Por quê? Porque mexeu com o sentimento, no que a gente reflete o coração, né? Então, essa felicidade, ela é algo maior. Porque o Luiz não vai nem conseguir explicar isso.
o que ele leu, aquele sentimento, se correu uma lágrima, porque ele não vai olhar aquela carta, aquelas 4, 5 palavras ali formando uma frase. Ele vai olhar todo o histórico de vida que já viveu com essa pessoa. Por que ele está se sentindo feliz? E talvez essa Entende? felicidade aí, ela tem que ser cooperativa, né? Ela nunca vai ser só minha, ela vai sempre depender de outra pessoa. Nesse caso, a filha. Mas pode ser sobre vários outros aspectos. Então, eu vou ser feliz totalmente quando aqueles que estiverem vivendo comigo também estiverem felizes. Por isso que somos todos irmãos e temos que cooperar, porque como que eu posso dormir tranquilo sabendo que ainda existe alguém passando fome, né? O que tu acha, Luiz? Exatamente. Justamente, é por isso que a gente comentou antes, né? Que a pacificidade não significa ser uma pessoa neutra e que não interfere em nada, né? Justamente ao contrário, o que que é? É propagar, é disseminar a, a tranquilidade, a harmonia no meio em que você vive. No meio em que você vive, não só falando da sua família, você está aqui na casa morando, em toda a sociedade, em todo o seu meio, e até onde não é o seu meio, né? Porque Jesus sempre fala muito disso também, né? Que a gente não pode esperar as pessoas virem com as suas necessidades até nós, virem buscar ajuda. É preciso que a gente vá até elas. Então, a gente vá até elas, leve essa tranquilidade. A pessoa que está, a princípio, a maior necessidade dela é a fome, é ir lá e auxiliar essa pessoa a suprir essa fome. E lembrar que não é suprindo a fome dela que pronto, fizemos a nossa parte. Não, vai muito, muito além disso. Além dessa fome, tem essa tranquilidade que você tem que levar para o coração dessa pessoa, né? Então, com certeza vai muito além do que só ficar na minha e esperar se alguém vem pedir. Eu acho que a Márcia deve ter algum recado, ela, às vezes quando ela dá uma espiada aí. É mais ou menos isso. Tem mais algum abraço aqui para Mari e para o Jair lá em Balsa Nova, que também são do grupo Boa Nova, né? E tem uma questão aqui deles. O coronavírus é uma oportunidade para exercitar o amor ao próximo? Boa pergunta. Vai lá, Alan, pode começar. Então, com certeza, né? Como eu estava comentando antes ali da questão de um abraço de um filho, isso a gente consegue também quando a gente pratica o bem ao próximo. E é nesse ponto que a doutrina espírita nos ajuda muito. Porque o amor familiar, o amor fraternal, entre parentes, ele é um pouco mais fácil, né? Principalmente entre pais e filhos. Mas e o amor àquela pessoa desconhecida? O amor àquela pessoa que você nunca viu na vida, mas que você sabe que está lá naquele local isolado, né? O coronavírus está aí para isso. Então, fiquei sabendo que tem uma pessoa aqui em Trombudo Central que testou positivo. Então eu vou lá julgar essa pessoa. Olha, você não usou álcool gel como deveria. Você não usou máscara. E às vezes a pessoa se todos os procedimentos à risca, ficou em casa e tal. Simplesmente uma outra pessoa que passou ali por algum motivo e pode ter, né, transmitido o vírus a ela, e essa outra pessoa também nem sabe. Então, só que existe muito julgamento, né? Então, realmente, eu acho sim, é um momento da gente auxiliar com a caridade. E tantas outras ações que nós podemos fazer, né? Enviar algum auxílio a um hospital, o asilo, né? O pessoal de Trombudo Central, o pessoal de Agrolândia, o pessoal sabe que a gente tem um grupo que visitava o asilo a cada 15 dias. Desde que começou a pandemia, as visitas foram suspensas. Então, imagina, estamos falando de 2, 3 meses que esses internos lá não podem receber visita. E aí? Como é que trata emocionalmente lá com os idosos? Complicado, né? Mas sempre tem oportunidade de auxílio. Luiz. E essa pandemia ela vem para despertar muito mais do que o amor, né?
Ela vem para despertar tudo que o Cristo nos ensinou. A caridade, a benevolência, tudo isso ela veio. Então, primeiro a gente tem que entender assim que um dos motivos dessa pandemia é para nós nos melhorarmos, certo? E como que nós nos melhoramos? Praticando o que o Alan acabou de falar. Esse amor para com o próximo, essa caridade. Novamente, o que eu comentei antes. Essa caridade consiste em eu ficar aqui na minha cadeira esperando alguém vir pedir comida e é só comida essa caridade? Não, não é só isso. É ir muito além disso. É ir em busca daquele que está com dificuldade, né? E esse ir em busca, nesse período de pandemia, não significa eu sair da minha casa e procurar na cidade, né? Não, existem vários outros meios de eu auxiliar. Claro que é muito mais, não vou dizer mais fácil, mais prático, mas é muito melhor o contato físico para expressar esse amor, para expressar essa caridade. O que o momento agora não permite, né? Mas existem várias outras formas. Vamos pensar assim, quantos de nós, nesse período todo de pandemia, entramos em contato com alguém que não é tão próximo a mim para pedir como você está? Como você está se sentindo? Como está passando a pandemia? Né? Então, com certeza essa pandemia, e como Kardec já havia perguntado para os espíritos por que desse tipo de situação, desse tipo de pandemia, para a gente melhorar um pouquinho mais rápido, né? Então, só lembrando, pessoal, nós estamos no programa Caminho da Paz. Não estamos na web rádio hoje, ao vivo, mas estaremos na reprise. Estamos falando sobre o tema Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, com a participação de Alan, Luiz e Márcia. Temos algumas questões aí, né, Márcia, se tu quiser passar. Vou mandar mais uns abraços aqui. Tiago, Cristina, Ariadne, Júlio, Edneida, Tami, Luciene, Dalva, Larissa, Otília, Geraldo, Guto, Leonir, Alida, Lúcia, Sandra, Cristiane. A Fátima colocou aqui que é de Três Corações, Minas Gerais. A Marlete e Reginaldi. Tem uma questão aqui. O Adriano colocou: a felicidade dura pouco. Nunca vamos entender isso? Eu acho que um dia sim. No momento que a gente está com a consciência que a gente tem hoje, a gente tem a felicidade com mescla, não tem felicidade plena na condição que a gente vive hoje. Mas sim, vamos viver em mundos felizes, né? Então nós vamos acabar um dia entendendo essa felicidade, não é ela? Verdade, né? Isso nos traz muita reflexão da liberdade. E a liberdade, a gente fala, né? Tem ouvido falar algumas vezes de liberdade. Olha, são livre ou não é livre, enfim. Mas o que nos traz a liberdade é o conhecimento. Quanto mais nós tivermos conhecimento, mais livres nós seremos. Então, não é normal, né? A gente traz isso para o nosso cotidiano. Quando alguém vem e faz uma pergunta que você não sabe, você não se sente encurralado? Você não está preso de alguma forma? Agora, né, o nosso professor de matemática aí, o Luiz, vem, pegou uma conta que é 1 mais 1, é 2. Já sai automático. Fala, estou livre dessa. Né, foi uma pergunta fácil para mim. Agora, talvez se for perguntar alguma coisa sobre biologia, como é que funciona isso, onde é que está isso, aí ele já vai, eu vou ter que dar uma estudada. Então a gente não tem o conhecimento todo. Quando nós tivermos todo o conhecimento da verdade, aí sim nós seremos pessoas mais livres e, portanto, mais felizes, pois nós não seremos oprimidos por qualquer questão que nos venha. Só que olha como é complexo isso. Em uma vida só a gente não consegue ter todo o conhecimento de tudo que se precisa. Então, nesse ponto, sim, necessariamente nós
acreditamos, cremos, temos certeza da reencarnação. Seria, do meu ponto, essa reflexão com relação a essa pergunta. Vai lá, Luiz. E essa felicidade, como o Alan acabou de falar, é preciso ter conhecimento para reconhecer essa felicidade plena. Porque antes foi citado o exemplo, eu compro um carro, eu fico feliz. Por quê? Porque eu associei felicidade a um bem material. Enquanto que no Evangelho, essa felicidade que cita várias vezes e que fala várias vezes, não é esse tipo de felicidade. Não é a felicidade do ponto de vista material. É a felicidade do ponto de vista espiritual. Do quanto eu, o meu espírito, eu enquanto espírito imortal, sinto essa felicidade verdadeira. E aí sim, quando talvez eu leio uma carta da minha filha, eu sinto um pequeno pico de felicidade, que dura alguns pequeninos instantes, esse pico máximo. E eu penso que a felicidade plena é chegar nesse pico máximo e não sair mais. Essa seria a felicidade plena. E para alcançar essa felicidade plena, retornamos à passagem que estamos vendo hoje, que é sendo brandos, sendo pacíficos, criando uma harmonia, uma tranquilidade nos corações que não estão tão tranquilos, no nosso próprio princípio, né? Como disse o Alan outro dia pra gente, quando eu falo no meu próprio coração, não é no sentido de eu ser egoísta e só pensar em mim, né? É eu no meu íntimo, me sentir feliz, fazendo bem para os outros. Bacana. Temos mais uma questão aqui no nosso roteiro. O que significa possuir a terra, Alan? Então, latifundiário. Resumidamente. Bom. Se a gente olhar o Evangelho do ponto de vista material, seria isso. Né? Porque muita gente olha o Evangelho do ponto de vista material, somente. E quando você olha ele do ponto de vista material, até algumas frases ficam sem sentido. Se a gente não conseguir olhar ele do ponto de vista espiritual. Então, o direito de possuir a terra tem a ver com a última questão do nunca, né? E alguns dizem que nunca diga nunca, né? E outros dizem nunca diga que você sabe tudo. Então, essa questão do possuir a terra é justamente ter a oportunidade de estar junto de espíritos mais elevados nessa terra nova que está sendo construída, nesse reino dos céus prometido por Jesus. Então, é nesse sentido que Jesus fala que os brandos e os pacíficos possuirão a terra, porque precisa-se de um rebanho apacentado, apaziguado, harmônico, como o Luiz comentou ali antes, para que realmente esse reino dos céus seja construído dentro dos nossos corações, de acordo com a nossa consciência. Vamos lá, Luiz. O Alan já falou tudo agora? Poxa. Vocês não combinaram aí? Eu acredito que é bem nesse sentido do que o Alan falou. E, claro, quem diz que quando fala em possuir essa terra, não seja de fato permanecer nessa terra que estamos hoje? Quando ela passar de um mundo de provas e expiações e passar a ser um mundo ditoso, né, conforme a lei do progresso. Então, eu acredito que brandos e pacíficos possuírem essa terra divina mesmo, esse mundo, como já foi citado, de harmonia, de paz, onde exista benevolência, exista brandeza, exista pacificidade, saiba se perdoar, saiba se respeitar. Ou seja, um mundo onde foi atingida essa felicidade absoluta. O que a gente não pode é confundir, quando o Evangelho muitas vezes também cita terra,
confundir com o mundo material, né? Como o Alan falou antes, eu não posso pensar a Terra como a Terra tem que ser um lugar, se não for um lugar, não. Não. E tem que pensar que Terra pode estar se referindo a um estado que eu me encontro. Interessante, bem interessante. Márcia, tens alguma questão? Tem um comentário aqui a respeito da questão do coronavírus ali, né? O resultado do corona é a resiliência. Representa a capacidade de se adaptar ou até mesmo evoluir após momentos de adversidade. Então, vocês tinham comentado alguma coisa nesse sentido, né? E tem mais alguma colocação aqui a respeito se o planeta Terra estava proposto para o planeta Terra, ou programado, para passar por um momento dessa transformação que está acontecendo agora. A gente sabe que dentro da nossa própria vida na Terra existem algumas programações macro. Então, mais ou menos lá encaminhada a profissão que nós vamos ter, se nós vamos casar, ter filhos. Mas isso tudo pode ser mudado, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Então, o planeta, os países, todos temos missões macro, né? Programações macro, que podemos cumprir ou não cumprir. Quando a gente não cumpre uma programação do que a gente se propõe a fazer, algo não tão bom vai acontecer com a gente, porque a gente não cumpriu com aquilo que a gente veio fazer. Então esses acontecimentos, tanto naturais quanto o coronavírus, qualquer outro tipo de acontecimento macro, ele é para chamar a atenção da humanidade quando ela está indo para um caminho que não vai alcançar o que a gente precisaria. Então talvez no sentido material, será que nós não estávamos como sociedade cultuando muito o bezerro de ouro? Será que a gente não estava pensando muito só na matéria e trabalhando só pela matéria? Então vão vir sinais, vão vir dificuldades, provações, para que a sociedade consiga parar e refletir sobre esses aspectos. O que tu acha, Alan? Então, né? Se a questão trata olha, está programado a transformação da Terra, sim, está programado. São 5 estágios. Nós estamos passando para o terceiro estágio. Né? Então, no movimento espírita como um todo, nós acreditamos que nós estamos passando por um momento de transição. São essas informações que nos vêm do plano espiritual, são essas informações que a gente vê no nosso dia a dia. Veja bem, né? Nós temos mundos primitivos, nós temos de provas e expiação, que é onde nós estamos, e nós estamos transitando, né, para o mundo de regeneração. Agora, em nenhum lugar, nas obras básicas, nenhum lugar nas obras de apoio, fala que esse momento é um momento tranquilo, que vai todo mundo ficar à beira de um gramado, à beira do mar, olhando a Terra transitar. Não. Veja bem, nós até agora estamos falando, olha, as bem-aventuranças trazem isso, né? Lugar de brandos, lugar de mansos, lugar de pacíficos, lugar de humilde de coração, pobre de espírito e tantas outras bem-aventuranças ali. Nós precisamos entender que, para que a humanidade chegue a essa condição, ela precisa aprender nós precisamos deixar o reino do céu. Eu desliguei um pouquinho a imagem aqui, que acho que está cortando, né? Uhum. Luiz, tu pode dar sequência? Acho que vai cortar um pouco. Pode ser. Pode ser. Podemos imaginar assim, né? Desde que a humanidade chegou na Terra, pode-se imaginar que com certeza tinha, uma programação. Como se fossem degraus, certo? Onde a humanidade teria que ir subindo um degrau a cada intervalo de tempo. Quando observa-se que a humanidade parou em um degrau
e não manifesta mais vontade de subir esse degrau, acontece esse tipo de coisa, começa a pandemia. Tanto que estudos teológicos, eles mostram que durante desde que se tem registros, né, da humanidade, as guerras, esse tipo de pandemia, sempre surge quando a crença das pessoas em um Deus, em algo divino, está em um processo de decadência, né? Ou seja, fica muito claro para a gente, enquanto espíritas, que quando a gente começa a perder essa fé, a deixar de acreditar nisso, vem essas coisas para dizer para a gente: ô, acorda, qual é a tua missão? Ah, mas ele não podia fazer algo mais tranquilo assim para a gente se ligar? Tá tentando 2000 Todo anos. dia, todo santo dia tem algum toquezinho desse para a gente, bem brando, bem manso. E a gente simplesmente ignora, não percebe. Então chega um momento que, de tanto a gente não perceber, precisa de algo de uma dimensão maior, para aquela caridade que está adormecendo dentro da gente despertar novamente. É Então bacana. esse é um dos motivos que acontece esse tipo de coisa na humanidade, né? Essa transformação do planeta, até quando eu comecei a explicação eu tinha entendido um pouco diferente a pergunta, mas a resposta também foi válida, né? Eu tinha entendido assim que ela achava que se era necessário uma chegada de um coronavírus, né? Mas faz parte do movimento de progressão do planeta, né? É um das questões que o Luiz falou que vai forçar a sociedade a evoluir quando ela está acomodada, né? Nesse sentido. Márcia, tem esses comentários? Sim, tem mais uma conclusão aqui, uma mensagem de uma ouvinte. A felicidade está em amar e perdoar. Tudo está no tempo certo, na vontade de Deus, Criador de tudo. Aí tem mais alguns abraços aqui. Para o Denilson, para o Rodrigo, para a Luzinete, Rafael, Ana Paula, Inês, Maria, Andréia, Sônia e o Carson. Olha que legal. Acho que o assunto tá bom, hein? Tem bastante gente ainda tá nos ouvindo aí, tá nos assistindo. É verdade. Mandem perguntas. Pois é, eu queria saber de alguma pergunta aí. Tu não deu nenhuma pergunta O para Jair nós. colocou mais alguma coisa aqui, ó. Como o Pablo falou, estávamos cultuando mais o bezerro de ouro do que a Deus. Então, nós estamos chegando, faltando quase 10 minutos para o fim do programa. Nós estamos, só para lembrar, estamos no programa Caminho da Paz. Estaremos também na web rádio Caminho da Paz. Convido a todos a entrar no site depois, curtir a nossa página no Facebook, a radiocaminhodapaz.com.br, acesse a nossa programação, baixe o nosso aplicativo, lá tem toda a grade de programação na web rádio. Hoje, o tema de hoje, ele faz parte também da programação da rádio do programa Boa Nova, que está no ar todas as quintas-feiras às Márcia? Eu não escutei que está no mudo. Às 20 horas e 30 minutos na quinta-feira e na sexta-feira tem a reprise às 11 horas da manhã. Então, para quem gostou do assunto, toda semana tem oportunidade, 2 vezes por semana, de escutar esse assunto aí. Também temos os nossos programas gravados no YouTube, né? No próprio site, lá em vídeos, você vai encontrar os programas que já passaram também. Então, nós estamos falando aqui bem-aventurados, né? Estamos falando aqui de brandos e pacíficos. E vocês acham que para que a gente fique nessa terra quando ela for melhor, o que nós temos que fazer? Qual seria a receita prática para a gente conseguir se manter nessa terra? Se manter entre os brandos e pacíficos? Existe alguma fórmula? Existe algum guia? Então, é fácil, é só fazer uma guerra, ser o coordenador dela, acabar com todo o resto da humanidade, a Terra é só minha. Né? Seria uma possibilidade, né? Mas não.
é muito o contrário disso. Jesus sempre nos deixou muito claro que nós precisamos ser brandos, ser pacíficos, buscar a paz. Então, ele deixou uma frase para nós que dizia que quem comigo não ajunta, espalha. Então, quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Essa é a frase do Cristo. E nós precisamos refletir muito em cima disso. Porque cada vez que nós espantamos algum irmão de caminhada, seja ele amigo ou não, nós estamos fazendo um serviço, fazendo um trabalho que não agrada a Jesus. Então, cada vez que nós guerreamos, cada vez que nós ofendemos, cada vez que nós, por simplesmente discordar de outra pessoa, agredimos ela, hoje fisicamente é um pouco mais difícil, mas verbalmente acontece muito, né? Então, cada vez que nós agredimos outra pessoa verbalmente, nós estamos indo contra os ensinamentos de Jesus. Claro que no nosso dia a dia nós temos os nossos problemas, né, nas nossas atividades profissionais e tudo mais. Mas quando isso acontecer, que pelo menos a gente tenha a noção, fala, poxa vida, eu errei. Eu vou lá tentar pedir perdão, pedir desculpa, de alguma forma contornar isso. Porque cada vez que nós buscamos a guerra, nós estamos indo contra a paz. Estamos indo contra os ensinamentos de Jesus. Então, para a gente alcançar, né, fazer parte desse bom bando que vai ao reino dos céus, a gente precisa ter a paz e a brandura conosco. Luiz. Isso aí. Ou seja, é muito simples, é só cada um fazer a sua parte. E como fazer cada um a sua parte, né? Eu acho que o cada um fazer a sua parte é o manter a paz dentro de si mesmo. E aí eu pergunto para vocês, para os nossos ouvintes, o que é manter a paz dentro de mim mesmo? Quando que eu consigo me manter em paz? Quando eu não tenho inimigos, quando eu não sou grosseiro, estúpido, agrido alguém verbalmente, né? Isso é estar em paz comigo mesmo. É só a gente raciocinar no próprio meio onde a gente vive. Quando a gente discute ou discorda de alguma ideia com alguém da nossa própria família, como que a gente se sente? A gente se sente assim, estou feliz. Agora aquela pessoa não vai olhar para mim por uns dias. A gente não se sente assim. Ou seja, é um momento em que não estamos sentindo a paz dentro de nós mesmos. Então, eu acho que uma das primordiais lições desse ensinamento de hoje é justamente isso. Quando que a gente vai conseguir garantir isso tudo nesse mundo? Quando eu estiver em paz comigo mesmo. Quando eu sentir verdadeiramente essa paz. Novamente, eu chego a sentir essa paz, assim como a felicidade? Talvez eu tenha alguns picos novamente dessa paz. Mas quando eu chegar a essa paz absoluta, eu vou encontrar, como consequência, eu vou encontrar também a felicidade absoluta. É isso. Vai lá, Márcia. Essa colocação do Luiz ali até responde uma questão que colocaram aqui, que se existia algum prazo para que essa mudança acontecesse, né? Então, o prazo só depende de nós, né? Quando nós conseguirmos estar dentro, ter essa paz dentro de nós, esse mundo vai ter chegado ao famoso estágio de reino dos céus, né? Então, nós temos mais aqui. Agora, eu não sei até onde que eu fui, esqueci de marcar, mas eu acho que eu falei aqui. Rafael, Ana Paula, Inês, Maria, Andréia, Sônia, o Carson e o Ervin. Não sei se eu repeti alguém, mas eu esqueci de anotar aqui onde eu tinha parado.
Não tem São problema. os abraços. Abraço demais não faz mal para ninguém, Não né? faz mal, né? Todo mundo gosta de abraço. É, Alguns ganharam 2 abraços hoje. legal. Não, esse assunto ele é muito rico, né? A gente poderia falar mais um bom tempo sobre ele. Mas eu acredito que se cada um de nós conseguir a paz, como o Luiz falou, e também, além disso, em vez de falar sobre as coisas ruins que estão acontecendo ou entrar em algum debate, de repente, então, de repente divulgar então um programa desse, divulgar a Boa Nova, divulgar o Evangelho, de uma forma que a pessoa entenda, de uma forma prática. Então aqui hoje o Alan, o Luiz, a Márcia traduziram o texto para a gente que fique, a gente traga para a nossa realidade, né? Traduzir essas palavras, porque realmente às vezes a gente lê uma passagem do Evangelho e não consegue compreender de primeira vez. Mas às vezes ouvindo alguém falando, ou relendo, participando de uma conversa em grupo, tentando interpretar o Evangelho, é onde a gente vai tirar as pérolas, a gente vai tirar a essência disso. Porque, vamos ser sinceros, a ideia nossa aqui não é que a gente decore o Evangelho, que a gente saiba todos os nomes, todas as histórias. Isso ajuda na hora de entender. Mas o que a gente precisa é tirar a essência disso e trazer para a nossa realidade, trazer para dentro de nós, que é onde vai acontecer, onde isso é de dentro para fora que acontecem as coisas, né? Então, nesses momentos difíceis, a gente fica pensando, né? Tomara que o governo faça de um jeito, tomara que a prefeitura faça de outro jeito, tomara que a associação de bairros faça isso. Mas o que eu estou fazendo dentro para fora? Eu estou falando com aquelas pessoas que eu não falava, eu estou me desculpando com aquelas pessoas que eu acho que eu errei, eu estou aproveitando essas oportunidades nesse momento difícil, todo mundo está com dificuldades. Então, é para isso que existe o Evangelho, para que Jesus seja o nosso modelo, nosso guia de paz, de felicidade, e ele está dizendo que a gente vai ser feliz, a gente vai estar em paz quando nós conseguirmos fazer isso, pelo menos dentro da nossa casa. Será que a gente tem um momento de Evangelho dentro de casa? A gente fala sobre Jesus dentro de casa, sobre os seus ensinamentos? Se nós somos cristãos, não deveríamos falar de seguir Jesus? Fica meio estranho, né? A gente apoiar algumas coisas e Jesus apoiar outras, né? Então, eu sou cristão, eu tenho que... De repente, então, falta só conhecer um pouquinho mais de Jesus. O que vocês acham? Já podem fazer as suas considerações finais aí que estão chegando. Só para lembrar uma frase aqui, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Comece por você. Então é uma dica, de repente, para nós que estamos aqui Muito tentando boa. melhorar, né? Alan, pode ir prosseguir. Ou Luiz, não sei. Ok. Ok, fala agora. Eu falei toda vez, agora vai que. Então tá bom. Porque se a gente pensar, né, quando Jesus foi crucificado, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Hoje, nós já temos noção do que nós temos que fazer. Nós sabemos o que temos que fazer. Não é? Agora falta o quê? Fazermos. Inclusive, a Márcia falou em frase, eu também encontrei uma frase que ela fala bem isso. Quando Jesus estava na cruz, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se o Mestre novamente estivesse hoje entre nós, ele diria: Pai, perdoa, eles não fazem o que sabem. Boa, Não muito é? boa. Porque, de fato, todos nós e todos os espíritas sabem que fora da caridade não há salvação. Sabem que é preciso ser pacífico, que é preciso ser brando. Só falta agora a gente fazer. Seria isso. Vai lá, Alan, suas considerações aí. Agora complicou, né? Estou vendo a Marcha emocionada aqui também, né? Mas é o que Jesus falaria hoje, né? Então, assim, essa é a proposta do programa Boa Nova, né? Que nós trazemos aí toda quinta-feira. É refletir a luz do Evangelho dentro do lar. Né? Dentro do nosso lar aqui, primeiramente, onde a gente grava, e dentro do lar de cada um onde ele chega.
Então, pode considerar o seu lar a sua casa, pode considerar o seu lar o seu corpo físico, pode considerar o lar o seu espírito. Então, essa é a grande proposta. A gente não é um pleno conhecedor do Evangelho, muito contrário disso. Conhecemos pouquíssimo o Evangelho. Por isso que nós precisamos estudar, e por isso que nós temos o programa Boa Nova, que é mais uma oportunidade de nós estudarmos um pouquinho mais o Evangelho, refletir o Evangelho, para que a nossa vida realmente caminhe para a casa do Pai, como diz na parábola do filho pródigo, né? Então, gente, de minha parte, só resto agradecer aí pela oportunidade do programa Caminho da Paz estar recebendo nós aqui hoje, e que cada vez mais a gente consiga trilhar aí esse caminho do bem com obras boas que realmente elevem aí a nossa condição até onde a gente deve chegar. Uma excelente semana a todos de minha parte e até uma próxima. Márcia, considerações finais? Sim, eu gostaria, tem vários recados aqui do pessoal agradecendo a disponibilidade, né, de a gente estar aqui. A gente também agradece a disponibilidade dos amigos estarem escutando, ouvindo a gente aqui, contribuindo. Muitas mensagens, recados, né, que a gente às vezes não dá tempo de ler de todos. A gente pega os mais, né, que chamam mais atenção aqui, porque graças a Deus tem bastante gente participando, bastante gente contribuindo. Agradecer a todos pela participação e convidar, né, que continuem acompanhando os nossos programas, as nossas tentativas, né, e que possam estar sempre contribuindo aqui conosco para que a gente possa sempre estar melhorando nos nossos estudos, no nosso trabalho aqui. E seguindo, né, o pessoal nas redes sociais, Instagram, o site da Rádio Caminho da Paz, Facebook. A gente se coloca sempre à disposição aqui para todos. Muito obrigada. Então é isso, meus amigos. Estamos chegando ao fim do programa A Caminho da Paz, que tem 1 hora de duração. Parece que é muito, mas passa muito rápido. Então vamos agradecer a todos os ouvintes, agradecer também a Jesus, que nos proporcionou essa reflexão de hoje, de estarmos aqui com saúde, com paz, com tranquilidade, pelo menos nesse momento, conseguindo nos manter. E peço a todos que compartilhem esse vídeo, que entrem no canal do YouTube, Facebook, radiocaminhodapaz.com.br e continue escutando a nossa programação. Até o próximo programa. Muita paz a todos. Obrigada.